Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje é um quadro novo que eu quis trazer pra gente. Vai chamar Respondendo Comentários. Qual que é a ideia por trás desse quadro? Eu vou pegar aí os comentários mais interessantes e tudo e vou trazer aqui, fazer um vídeo dedicado onde eu respondo um por um. E lembrando, galera, é muito comentário que o canal tem, então se o seu não aparecer aqui ou se eu não conseguir responder diretamente, não fique chateado. É, Pra quem aí tá no meu grupo do Telegram, às vezes o pessoal me chama lá e me manda, e aí quando eu tenho tempo eu consigo responder. Tem obviamente pessoas que me mandam no privado lá no Telegram. Galera, não é toda hora que eu consigo responder, dar atenção para todo mundo. O volume de pessoas está começando a ficar muito grande, então sabe que o meu canal sou eu sozinho, não tem equipe, não tem staff, não tem nada, sou eu que toco. Então até peço aí pra vocês terem paciência com isso. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, e não seja opinião pessoal minha a respeito da questão, coloquem lá no grupo do Telegram, pode me marcar e colocar que eu vou responder. E se eu não responder por algum motivo, alguém certamente vai lá e consegue tirar a sua dúvida. Tem bastante gente bacana lá no grupo, pessoal que também entende sobre fundo imobiliário. Então, basicamente isso. Também faço esse modelo de perguntas lá pelo Instagram, usando a caixinha de perguntas. Então você ainda que não me segue lá, que eu faço de vez em quando eu tenho tempo. E agora eu fiz desse estilão aqui, de pegar e selecionar algumas e trazer aqui para o vídeo. Então vamos começar. O Maurício coloca a primeira pergunta aqui para a gente dar o pontapé inicial. Ele coloca sobre os fiagros. Ele pergunta se eu já entrei em algum e pelo vídeo que eu postei não vale a pena. Então, nesse momento atual, na minha visão, ainda não vale muito a pena entrar nos fiagros. Aquela coisa que eu comentei bastante no vídeo. Taxas são muito altas, o risco ainda está muito concentrado. Então, para mim, nesse momento, ainda não é o momento ideal. Se aparecesse um fundo aí fazendo um trabalho assim fora da curva, eu tenho esperança no Rura 11 do Itaú, que captou 600 milhões, eu acredito que ele vai ser um fundo diversificado. Se vier o caso, é um que está no meu radar. E com o crescimento dos fiagros, eu penso sim em entrar. Só estou esperando, porque na minha visão, como eu comentei no vídeo, quando você entra num fundo pequeno, num fundo que está começando, você paga um pedágio por estar nele. E hoje eu não quero pagar esse pedágio, porque a gestão do lado de lá da tela não está pagando o pedágio dela. Ela socou taxa e boa, tá lá, lavou as mãos, ó, quero receber minha grana e dane-se. O cotista que se vire. Enquanto aqui eu tô girando um fundo extremamente concentrado, um fundo sem liquidez. Então, cara, tem que ponderar bastante esse ponto se você vai querer comprar uma ideia de um fiagro. Se o lado de lá comprar a ideia, aí você começa a pensar. E sobre até a questão do Rura, eu estava olhando no site dele para ver se tinha algum relatório, alguma coisa. Até hoje cedo eu olhei. A taxa dele também é a mesma coisa, o mesmo perfilzinho de taxa. Então, assim, isso me incomoda, sabe? É aquela coisa, né? É só, como dizem, né, aquele ditado, só tem o venha nós, o vosso reino não tem. Então, não, cara, não fecha a conta. Então, neste momento, estou de fora, tô de olho. Ó, fundos que eu tô de olho. Rura 11, o KNCA tá em emissão agora, vamos ver aí, emissão, oferta pública, vai ter pipeline e tal, vamos ver o que eles vão comprar. E aí tem mais uns outros lá, mas principalmente esses dois aí, que são os dois maiores, eu tô de olho. O da Risa, cara, depois do que a Risa fez do Terrax, aquela questão da emissão, vai e volta, taxa alta, cotista paga, cotista não paga, cotista paga, cotista não paga, eu fiquei meio pé atrás deles, não gostei desse movimento, achei muito, digamos assim, amador, sabe? Eu entendo que eles entendem muito de fazenda, mas de mercado não tá muito legal. Prefiro ficar de longe, ficar de fora e tal. Gostei, fiquei no fundo e comprei a ideia quase que no IPO. Comprei a ideia quando o quê? 2 meses de Risa rodando. Eu fui lá e banquei, eu paguei o pedágio no início. Mas, enfim, tô de olho. Tô de olho, então vamos ver aí. Qualquer novidade e tal, vou fazer vídeo. Assim que eu entrar no Fiagro, eu posto um vídeo aqui pra vocês, falando que eu entrei, qual eu entrei e tal. E aí a gente vê.
Vamos seguir no Cristiano Moraes aqui, ele coloca um comentário no vídeo do Deva, onde eu mostrei o prejuízo acumulado, que eu comentei no vídeo que poderia ser marcação a mercado de alguma coisa. Então, ele fala, né? Segundo os relatórios, todos os CRIs estão saudáveis. Mais ou menos. Isso acontece conosco também, que tinha um tesouro direto e sabe o que é a marcação a mercado. Teve grande prejuízo em 2021. Minha análise está correta? Então, é um ponto a comentar. Todos os fundos de papel, quase todos, né, estão sofrendo com o VP caindo. Por quê? Porque o tesouro está subindo. Então, o prêmio de risco, o spread, começa a ficar pequeno. E aí o que acontece? Quando você tem lá um tesouro IPCA mais 6 para você investir, e você tem um CRI IPCA mais 7, vale a pena? Não vale a pena? Então, tem essa questão. E com isso, como o tesouro sobe, quando o tesouro sobe, as taxas IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, 7, 8, cara, não vai chegar nesse valor mais. Começa a ser escalada, o CRI começa a perder valor, porque ele tem que acompanhar, tem que manter o spread. É igual o fundo imobiliário, mesma coisa, todos têm que manter o spread. Então, a partir do momento que você começa a ter essa redução do valor do CRI, você começa a ter um prejuízo contábil, não um prejuízo efetivo, é um prejuízo contábil. E no caso do Deva, na demonstração, ele não deixa lá pra gente, não é igual do MXRF, quem viu o vídeo viu lá que eu mostrei, ó, isso aqui é a marcação disso, isso aqui é a marcação daquilo. Então, na questão do Deva, não tem discriminado o que é, tem lá, resultado CRI e ponto. Você não sabe o que, se tem marcação no meio, se tem trade, então a gente fica meio vendido aí pra tentar entender que se passa aí, qual que foi o causador do prejuízo, entendeu? No caso da MXRF foi muito fácil de ver, a gente bateu o olho e falou, tanto no caso quando ele tomou prejuízo, a gente viu, pum, é marcação. E agora, quando o MXRF teve esse lucro absurdo, foi marcação. Marcaram as SPS em 40 milhões de reais. E aí a conta fechou, né? Agora, se essa marcação está correta ou está errada, aí já não é mérito para outro vídeo. Eu tô para gravar um vídeo sobre isso, viu, galera? A gente comentando na DF do MXRF, prometo para vocês que em breve sai. Esses vídeos onde eu tenho que fazer mais análise e tal, são vídeos mais custosos, mais difíceis de ser feitos. E nesse momento, como tô de férias e lá pro meio do mês eu vou viajar, eu tô querendo dar um gás aqui no canal para não deixar o canal parado, né, galera? Sabe como é que é? É um vídeo por dia, pelo menos, né? E ultimamente eu venho postando 2 vídeos por dia, então eu quero ter aí pelo menos um vídeo por dia enquanto eu estiver viajando, eu vou ficar uns 10 dias fora. Então tem que ter um vídeo por dia nesses 10 dias. E se eu conseguir 2 vídeos por dia aí esse mês inteiro, vou tentar, não prometo nada, viu, galera? Ó, o Euclides colocou aqui, qual a sua opinião sobre a Habitat antes da aquisição da XP? Cara, eu até que gostava da Habitat, viu? Eu vi assim nos relatórios, principalmente aqueles pontos dos pré-pagamentos, né? Onde ocorreu o pré-pagamento e logo depois tinha uma emissão de uma nova operação do mesmo devedor e tal. Ele sempre traz o racional do que aconteceu no pré-pagamento, se teve multa, se não teve multa e tal. E nos casos que eram claros, onde não teve multa, onde teve redução da taxa, carências, etc., ele não investia a grana. Ele falava que por interesse do cotista dele, não era interessante entrar nesse momento, nessa nova operação. Então eu gostava bastante desse movimento dele, eles eram muito transparentes com isso. Outro ponto também legal, ele tem um relatório de risco, então você consegue identificar muito bem o que está acontecendo na operação. Vamos ver agora, né, essa questão da XP aparecer aí. Já deram a primeira butinada que foi essa oferta pública. Cara, não gostei. O fundo tem ágil, o fundo tem uma base de cotistas sólida, galera fiel ao fundo. Não precisava fazer uma 476 ali rapidinho, esse mês mesmo acabava e tal, mas não. Optaram pela oferta pública aí. Então é triste isso. O Marcos, pegando um gancho nessa questão de emissão, o Marcos coloca aqui pra gente como funciona com as emissões, quando elas são boas e ruins. Dá uma aula para nós, agradeço. Isso até merece um vídeo dedicado. Eu tô para fazer, como eu falei, os estudos são muito custosos de fazer, demora muito, mas eu quero fazer um estudo onde eu pego, sei lá, todas as emissões de 2021, todas as restritas, coloca os preços delas, todas as públicas colocam os preços, e a gente vê a média e tal, vê quem cobrou barato, quem cobrou caro. Mas enfim, emissão, quando é que ela é boa? Ela é boa quando ela é restrita. Quando ela é pública, cara, é muito difícil uma oferta pública ser boa. Eu não gosto. A oferta pública eu só aceito em fundo
pequeno. Quando o fundo é pequeno, quando o fundo tem aí menos de seus 500 milhões de reais, até que dá para engolir uma oferta pública, porque os caras não têm uma base de cotistas muito sólida, eles precisam captar dinheiro e tal, né? Ninguém tá aqui para brincar, eles precisam de dinheiro. Mas, quando o fundo já é grande, vamos usar o caso do Risa, tem 1 bi de patrimônio, tinha, se não me engano, o Risa tem 40 mil cotistas, cara, já tem uma base sólida, já tem aí um patrimônio sólido. Então, para que vai fazer uma 400? Faz uma 476. E por que eu brigo tanto, bato tanto nessa questão de 400 vezes 476? Por quê? 400. Vocês já viram quando o fundo anuncia uma 400? O Habitat anunciou a 400. Vem um fato relevante genérico com as informações, beleza. Aí vai ter que vir um prospecto preliminar. Aí vem o prospecto preliminar, geralmente são uns 2 preliminares. Aí vem o definitivo, aí vem o anúncio de início. Aí geralmente depois do anúncio de início, 3 dias úteis, aí, depende do fundo. No caso do Habitat, também é 3 dias úteis. Aí vem a database, aí começa a preferência, aí acaba a preferência, vem aviso das sobras, começa as sobras, termina as sobras. Se tiver ou não montante adicional, aí vai para a fase pública. Aí começa a rodar a fase pública. E nisso já foi 1, 2, quiçá 3 meses de emissão rolando. Não dá, cara, não dá. Emissão a 476, como é que é a 476? Nós estamos aqui conversando, pimba, apita aqui o Hermes aqui no meu telefone, fundo ABCD, lança a oferta 476, a data base é depois de amanhã, a preferência já inicia, termina, papapá, rapidinho, final do mês já está tudo feito, tudo liquidado. Então é muito mais rápido. Um ponto até de comentar para vocês não falarem que eu só falo mal. As emissões do HCTR, cara, é extremamente rápida, porque são só 476. Os caras vão lá, anuncia a emissão, data base, inicia a preferência, termina a preferência, inicia as sobras, termina as sobras, pá, morreu, em 1 mês termina, tá tudo terminado. No mês seguinte, ele paga o primeiro rendimento, o prorata, e logo depois já converte a cota. Demora, para converter a cota, demora do início do primeiro fato relevante até o momento que sua cota é convertida, demora aí 45 dias. Cara, é muito melhor, os custos são muito menores. É tipo assim, para falar fácil, metade do preço. Então não tem por que fazer 400 em fundo grande. Passou dos seus 500 milhões ali, acabou, adeus 400. Só 476. Além do que você valoriza o cara que está lá dentro, que o cara, se o cara está de fora lá, o institucional que está de fora, o tubarão grande que tem grana pra caralho que está de fora, o cara vai ter que comprar a cota do seu fundo de alguém no secundário. Se tiver com ágio, ele vai ter que pagar o ágio, pagar o pedágio para entrar além do fundo, ir lá, participar da emissão, botar dinheiro na emissão, botar dinheiro na sombra e botar um caminhão de dinheiro no montante adicional para ele pegar o que ele quer. Então ele ainda ajuda o fundo, porque ele se fica obrigado a colocar muito dinheiro. No caso, por exemplo, a gente pode dar um exemplo do Iridium. Então, não tem como um tubarão entrar no Iridium fácil, ele vai ter que botar grana no montante adicional. Então é um ponto aí a comentar. O Pedro ele coloca aqui. Já pensou em abrir sua carteira e falar racional de cada FII para os seus inscritos? Ajudaria bastante para nós iniciantes a entender a dinâmica. Então, é algo que eu penso, é um projeto, mas não neste momento do canal. Eu vejo assim que é um quadro que eu tenho muita vontade de fazer, mas nesse momento do canal, a gente não está com um canal tão grande, tão maturado, não acho que seria interessante. Lá quando o canal tiver, sei lá, uns 30, 40, 50 mil inscritos, eu acho que seria mais interessante, até porque a gente teria um maior volume de pessoas iniciantes e tal para assistir, para entender e tal. Então, eu penso em fazer. Também tenho que ver como eu vou fazer, porque não dá pra essa coisa de replicar, vou replicar a carteira, minha carteira. Alguém chega e fala, vou replicar sua carteira. Não é bem assim. Você tem que, aí eu prefiro ensinar a lógica, como é que eu montei a carteira, etc, 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 do que simplesmente mostrar a carteira aqui, igual alguns fazem aí, e a pessoa acaba copiando e não entender o que eu estou fazendo. Então, é algo que vai vir para o canal, mas mais para frente, e eu ainda estou pensando na melhor
metodologia para fazer isso. Porque eu tenho muita vontade de chegar e falar, ó, galera, os aportes do mês foram A, B, C, D, ó, vendi esse, comprei aquele, ó, a carteira tá assim, ó, rendeu tanto. Eu acho legal falar isso. Mas mais pra frente. Penso em fazer isso mais pra frente, fechou? Quando tiver lá próximo entre 30 e 50 mil inscritos, pode ser que eu faça assim. E eu acho que não demora, viu, galera? O canal tá crescendo bem. Agradecer aí vocês, aproveitando fazer um parênteses no vídeo. Agradecer todo mundo aí que tá se inscrevendo, que tá entrando no grupo do Telegram. Nosso grupo já tá chegando em 900 pessoas. Se eu não me engano, os grupos do Telegram sobre fundo imobiliário aí que a gente tem desses que são abertos aí. Tirando do Charles, que tem 40 mil pessoas, gente pra caramba. Tirando do Charles, o maior tem tipo 2.500 pessoas, então a gente já tá chegando na metade aí. E a meta é ser o maior grupo do Telegram aí, quando se trata de fundos imobiliários. Vamos ver, hein? Vamos passar o grupo do Charles. Vamos seguindo. O Gerson coloca um ponto que eu entendo o Gerson, que ele fala assim, você ainda não falou positivamente de nenhum FIIs, me faz pensar que a indústria não é boa. Quais você investe? Quais são FIIs são interessantes? Como eu afirmei há pouco, todas as suas análises são negativas. Então, depende. Eu falo assim, depende dos vídeos que você está assistindo. Se você está assistindo um vídeo só desses fundos mais do hype, que tem seus problemas, e eu sou o único que vem para aqui, para frente da tela, e fala os problemas de fato. Mostra o que está acontecendo. É isso que me fez a vontade de fazer o canal. Que eu falei, cara, galera, putz, eu preciso trazer isso aqui, eu preciso abrir isso aqui pro pessoal. Então, eu sugiro que vejam outros fundos. Eu sei que ninguém quer investir, por exemplo, em HGLG, porque não paga, pô, a cota custa 160 e paga 1,10. Mas, cara, é um fundo que é tranquilo. Eu tô com o relatório do KNRI para gravar. Cara, eu fico com o relatório dele, eu fico pensando, putz, eu tenho gravado o KNRI aqui, mas o relatório não tem nada para falar, não tem nada, literalmente nada. É aquela coisa, ó, reduzimos a vacância aí mais um pouquinho e o fundo segue tranquilo. Tipo, eu tô esperando sair mais um ou outro relatório da Quiné para eu fazer um combo, porque senão vai ficar um vídeo de 5 minutos e não vale nem a pena. Então, aquela coisa, temos muitos fundos interessantes. Eu venho trazendo alguns fundos, totalmente fundos que eu não investiria. Por exemplo, um exemplo que eu dou para vocês de fundo que eu não investiria, que saiu o vídeo, RCRB e RNGO. São dois fundos que eu não investiria, mas eu trouxe aqui, falei, não peguei no pé dos pontos, falei os pontos principais lá, de que tal, mas sem dar muita porrada. Outro exemplo, BRCR é um fundo que eu não teria, mas eu pego, eu trago, faço uma análise o mais neutra possível dele. Porém, em fundos onde a gente tem aí certos problemas acontecendo, não tem como a gente não falar, não tem como a gente abrir o relatório do Tord e Versalhes e não apontar o problema do Resort do Lago, que está cada dia pior, não tem jeito. Então, o que eu sugiro pro pessoal, se você está achando que a análise é só negativa e tal, começa a assistir os dos grandes fundos, pega os vídeos do Bresco, HGLG, dentre outros. Um exemplo que eu dou para vocês de fundo que eu falo que é super tranquilo, mas que no último mês a gente teve uma pequena dorzinha de cabeça, HGRU. A Estácio começou a querer mexer no aluguel e tal, e eu até coloquei no vídeo a imagem do Homerzinho de olho aberto na cama, que o pessoal, né, no penúltimo vídeo que eu postei, falou, pô, esse vídeo tá comprado, só falou bem do fundo, não sei o que. A imagem era o Homer dormindo, agora o Homer acordou, porque a Estácio vai começar a dar dor de cabeça pra gente nesse fundo. Então, a questão eu venho aqui pro canal para falar o que ninguém fala. O que o pessoal simplesmente finge que não vê ou que não quer falar. Então o principal do canal é vir para cá e falar o que tem que ser falado. Falar os pontos sensíveis. Outro ponto sensível, exemplo. Um fundo que eu tenho em carteira, que eu gosto, que eu estou preocupado, mas eu acredito que a gestão vai conseguir sair da situação. RBRP. Os caras, eu gosto muito dos fundos da RBR, mas os caras vão no RBRP e colocam que a vacância física sei lá, 10% e a financeira é 14%. Eu não lembro os números exatos. Mas, se você tem e aí eles não consideram a área do Riverone porque tem RMG. Tá, beleza, mas um ponto. Se você tem no seu relatório duas informações de vacância física e vacância financeira. A física, dane-se se tem RMG. A vacância física tá lá. A financeira que vai ser pequena.
A financeira que você vai baixar por causa da RMG, mas a física tá lá, ela existe. E não tem como você chegar pro seu cotista e falar que não está considerando código de RMG. Você está distorcendo os indicadores para não parecer lá 50% de vacância. E o cara que não entendeu, não entende o case, não ficar assustado. Mas não tem jeito. Aí o que eu faço? Eu faço um vídeo e mostro pro pessoal que a vacância do fundo é 50%. Então, é um dos objetivos do canal. É sempre falar o que tem que ser falado. E são assuntos delicados. Eu entendo o gestor não colocar. Eu entendo, se o cara colocasse 50% de vacância, o pessoal vai ficar louco. Quem não entende, quem não tá por dentro. Mas, paciência. Vocês assistem meu canal justamente para ficar por dentro. Então, se eu falar, tem 50% de vacância, tem não sei o que, o resort do live vai dar cagada. Vocês não vão ficar desesperados. Vamos seguir? O Marcelo fala aqui, uma dúvida. No fundo, no vídeo que eu falei isso, porque eu não invisto em Fiagro. Os FIIs de CRI tem taxa muito menores que os Fiagro? Cara, FII de CRI tem de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Porque o universo do fundo de CRI é muito mais consolidado, é muito mais segmentado. Então a gente vê, fundo de CRI deve ter uns 150 fundos de CRI. Eu não sei de cabeça quantos fundos de CRI que tem, mas são muitos. Então você tem de tudo, desde o fundo que cobra uma taxa de performance ridícula, até o fundo que não cobra taxa de performance e está entregando pra caramba. Então você tem os dois universos. Mas é um setor muito mais segmentado, né? Já está consolidado. O meu ponto com os Fiagros é justamente a questão de ser um segmento que está começando, está nascendo agora e os caras já estão pisando na bola nesse ponto. Eles poderiam, sobre as taxas, até aproveitando, eles poderiam muito bem fazer igual o GCRA faz, deu isenção de taxa por 1 ano. Fizesse isso em todos, o que ia acontecer na indústria do Fiagro, com as taxas que tem, o produto do jeito que é? Se não tivesse essas taxas absurdas, os fundos iam dar um baile nos fundos de CRI. Ia dar um baile, ia pagar muito mais. Você ia ter Fiagro pagando um Fiagro de base 100 pagando R$1,80, R$2. E a galera ia enlouquecer, os caçadores de dividendo iam enlouquecer. Aí o que ia acontecer com a cota desse Fiagro? Ia pra lua. A cota indo pra lua, o que a gestão pode fazer? Socar a emissão. Claro, não estou entrando no mérito se eu concordo ou não em fazer emissão toda hora. Mas eles poderiam fazer uma emissão a cada trimestre, tranquilamente. E aí depois voltava a cobrar a taxa, o resultado ia cair e tal, mas aí você já tem uma base sólida de cotista. Seu fundo já tem 1 bi de patrimônio, não tem 50 milhões, 100 milhões de patrimônio. Então você conseguiria engrossar o caldo mais, ia ficar melhor para todo mundo. Esse é o meu ponto com os Fiagros, minha birra com os Fiagros. O Maurício coloca aqui uma pergunta. Ele ainda coloca, pergunta juvenil. Não tem pergunta juvenil, viu, pessoal? Qualquer pergunta que tenha para ser feita, faça, porque a sua dúvida é a dúvida do outro e tal. Isso não tem esse tipo de coisa. Ele coloca, sou cotista, não terei direito à subscrição. Serei diluído por isso? Ainda estou engateando sobre a assunto de diluição de cotistas no fundo, obrigado pela ajuda. Se tiver algum vídeo seu falando no assunto, seria muito importante. Então, quando você não participa de uma emissão, você automaticamente é diluído. Ponto. Você tinha lá 0,0001% do fundo e aí você vai ter menos que isso. Mas, quando é uma emissão que é no VP, de fato não tem nenhum problema. A diluição, quando ela é negativa, ela é ruim. Quando ela é uma emissão onde você tem lá uma emissão abaixo do VP, aí já é triste por ser abaixo do VP. E quando você não faz nada, você não toma uma decisão de ou você participa ou você sai fora. Eu pulo fora. Mas se você quer ficar, então participe, senão você vai ser diluído. Então tem essa questão. Sobre emissões aí, essa questão de diluição e tal. Isso aí dá pra gente entrar em vários assuntos. Questão de emissão. É o ideal para fundo crescer? Minha visão não é. Minha visão é que tinha que ter um método mais inteligente do fundo imobiliário crescer, principalmente quando no tocante à dívida. Ficar fazendo só dívida por meio de securitização, cara, não dá, não é um instrumento ideal. Eu acho que tem instrumentos mais interessantes, que dão mais liberdade. Porém, isso aí iria demandar todo um marco regulatório novo e tal. Então, assim, não tem nem chance disso acontecer aí no curto prazo. Vamos ver, quem sabe aí quando o canal ganhar alguma relevância e tal, a gente começar a bater nesse ponto, quem sabe a gente consegue mexer em algum ponto sobre isso. Mas, por enquanto, eu acho muito difícil.
O Leandro até coloca aqui sobre o vídeo do Deva, né? Que eu falei pro pessoal, e aí? Eu indaguei no vídeo, eu falei, e aí, galera, vocês vão aprovar essa DF? E aí ele coloca, essa demonstração está correta, por que não aprovar? Então, é um ponto que eu acho interessante. A demonstração do MXRF também não tinha nenhuma ressalva do auditor. O auditor, ele não vai entrar e fazer não vai fazer auditoria para ver se está certo, se está errado nessa questão. Ele vai fazer o geral dos números. Não é essas auditorias não são tão para isso. Ela não vai pegar, ela não vai pegar algum ponto e tal. Tanto que a do MXRF não pegou, não teve nada. Se ele é do MXRF, não teve nenhuma ressalva. Então a CVM pegou. Então a questão sobre o DEV é o seguinte: hoje nós temos um problema com o MXRF, com a CVM. E o MXRF conseguiu fechar no positivo. Ok. Agora, qual vai ser o entendimento da CVM com outros fundos que não conseguiram fechar no positivo ou que estavam no positivo igual o dela e ficaram no negativo? A gente não sabe. Então, a partir do momento que o cotista vai lá e aprova, acabou, você está concordando com aquilo. E se a CVM chegar e falar, não, ó, quem tiver no negativo aqui não vai poder distribuir, vai ter que amortizar, você aprovou a DF. Então, nesse momento, eu não aprovaria. Sabendo desse risco, se eu fosse cotista, eu não aprovaria. Ia negar, falar, não. A gente tá vendo um problema do MXRF aí, por que vocês fizeram isso? O que aconteceu? Me dá mais explicação aqui, ó. Solta um fato relevante, faz uma live, bota no relatório, o que vocês quiserem. Expliquem pra gente por que tá no negativo. O que trouxe o resultado pro negativo? Foi marcação a mercado? O que foi? Vocês fizeram cagada? Então, sem essas informações, simplesmente com a DF lá e o prejuízo existindo, não dá para aprovar. Outro ponto também sobre a DF do DEVA, ele não coloca pra gente o que é o que. Ele só coloca assim, resultado CRIs e tal, não tem igual do MXRF. Pega a DF do MXRF, pega a do DEVA e compara. A do MXRF é tudo discriminado, tem lá, resultado juros, resultado trade de, não trade, né, mas negociação, trade de CRI, resultado, marcação ao mercado de CRI, dividendos de FI, trade de FI, marcação ao mercado de FI, SPE, dividendo SPE, trade SPE, marcação ao mercado de SPE. No DEVA não tem isso, então a gente não sabe de onde que veio o prejuízo. Então fica difícil de analisar, né? O Marcos coloca aqui, você investe majoritariamente em FIIs ou como é a sua carteira? Se tem ações? Então, não tem ação. Só tem o FI, ó, FI e FI Infra e alguns FIPIs. São poucos, são 2 FIPIs. A minha ideia, a minha carteira teórica perfeita, isso no futuro, quando a gente tiver aí mais produtos e tal, seria uma carteira 25% FI de tijolo, 25% FI de recebíveis, 25% FI Infra e FIPE e 25% FIAGRO. Dentro do FI Infra e do FI Infra barra FIPE e FIAGRO, dividido entre 50 e 50 entre dívida e tijolo, sendo que no FI Infra são todos de dívida, FIPE a gente tem o tijolo, no caso lá é equity, e nos FIAGROS hoje a gente só tem FIAGRO de dívida, a gente não tem FIAGRO de equity ainda, tá? Até onde eu sei. Então, acho que seria essa a divisão perfeita do negócio. Que eu imagino. A gente pode falar que FIAGRO de tijolo que a gente tem, no caso, seria tipo o Betal. Dá para encaixar nessa categoria. Então, eu imagino isso. Essa a distribuição teórica perfeita na minha carteira. E claro que pode ser que no futuro entre alguma coisa de investimento no exterior, entre alguma ação, alguma coisa. Eu penso em pôr, mas ainda não. Eu tenho muita vontade de colocar um ETF lá fora e tal, um ETF, colocar tipo IVBB 11, mas lá fora, se não me engano, é VNQ, e o de REIT também lá fora. Penso em fazer uma posição nos dois, mas não vejo ainda o momento. Pode ser que se o dólar continuar caindo, continuar ficando barato, fica interessante, né? Vamos ver. Ainda tô de olho. Eu tenho o meu objetivo dentro dos fundos imobiliários e tal, então eu quero pelo menos atingir esse objetivo primeiro, para depois migrar para outros ativos, né? Até porque é aquela coisa, você tem que investir no que você
se sente mais confortável. E por mais que FI não é um instrumento perfeito, tem seus problemas, a gente sabe, já falamos bastante, porém ainda é uma coisa que eu consigo bater o olho e ver os problemas e saber exatamente onde eu estou pisando, né? Em outros ativos eu não tenho essa mesma expertise, então queria ter. É uma coisa que assim, eu deveria até estudar mais coisas, viu? Sinceramente, eu deveria muito estudar um pouco de ação e tal. Porém, minha vida é muito corrida, eu já não tenho nem tempo para fazer o canal, tem hora, imagina para estudar coisa. Então, eu tenho que estudar coisa no meu trabalho demanda muito estudo também, então fica meio difícil. Mas quem sabe no futuro. O Cícero coloca, ó, e o Betal não é Fiagro? Então, o Betal ele nasceu quando nem existia Fiagro. Então ele é um fundo imobiliário que investe no setor do agronegócio. Mas de fato ele não é um Fiagro, ele não é regido pela lei que toca o Fiagro. Então ele não é um Fiagro puro. Pode ser que um dia eles transformem ele em um Fiagro, pode ser que sim. Mas ainda não é um Fiagro. Ele é um fundo imobiliário que investe no agro, é diferente. A gente tem esse problema no Betal, no Quasar, no RISA, no Terrax, né, RZTR, e no Betra. Esses 4 fundos eles foram criados antes mesmo da lei. Então, eles ainda não transformaram. Eles podem se transformar em fiagros, caso seja interessante da gestão. Vamos ver se isso vai acontecer no futuro. Se vão virar, não sei. E também não me recordo de uma live dos fundos se falaram alguma coisa nesse teor, viu, galera? Vamos seguir. O Anderson coloca um ponto aqui. Tem o RDM, HCTR e Tigar no portfólio. Só que me toquei há pouco tempo que HCTR e Tigar são 2 FIIs que acompanham o RDM. Pergunto, tô ganhando, perdendo ou apenas diluindo, investindo em FIIs que sobrepõem? Agradeço algum esclarecimento. Então Anderson, até um ponto pra gente comentar. Cara, o segundo ou terceiro vídeo do canal, eu fiz uma tabela onde eu pego e boto as posições todas que naquele momento tinham HCTR, DEVA, Tord, Versalhes e Iridium. Comparo os 5 fundos, ele sobrepõe não só nos ativos quanto nos CRIs. Então eu já não vejo muito por que você ter esses ativos. Tipo, a mesma coisa do cara, do investidor, ele ter HCTR, DEVA, Versalhes. Não faz sentido, você está comprando o mesmo fundo 3 vezes, praticamente. Eu não lembro hoje, esse estudo que eu fiz ano passado, eu não tenho a versão atualizada dele hoje, pra gente ver como é que tá. Pensa em fazer? Pensa em fazer. Mas como eu falei com vocês, esses estudos são muito custosos, muito demorados, e principalmente esse de puxar de CRI a CRI, cara, esse é o que mais consome tempo. Mas, batendo o olho, assim, a gente já sabe que sobrepõe, ainda continua sobrepondo muito. Então, não vale a pena. O que eu fiz na minha carteira? Eu tinha Iridium, eu tenho Iridium, né? Eu tinha HCTR, tinha Tord, tinha DEVA. Já tive o Tigar, mas o Tigar ele entrou e saiu num outro momento. Tinha esses caras. O que eu fiz? Vendo os problemas que estão ocorrendo, que eu já falei bastante em vídeo e tal, o que eu preferi fazer? Preferi manter a posição somente em Iridium. Caiu estou no Iridium, fundo que eu gosto, que eu vejo que a Trejeção faz um trabalho legal, e estou me exposto a esses fundos. E fico sempre de olho. Se em algum momento eu ver que vai dar algum problema muito grande nesses fundos que possa afetar o Iridium, talvez eu sairia até do Iridium, momentaneamente. Mas, como eu tenho um preço médio no Iridium muito bom, tenho praticamente acho que o meu preço médio no Iridium é tipo 101,30, então eu estou bem tranquilo com ele. Se der algum problema e tal, até ele bater o 101 eu consigo sair antes. Mas, e outro ponto também sobre o Iridium que me deixa tranquilo é que ele vem desovando esses fundos aí, então eu estou bem de boa. Uma hora ele vai reduzir essa exposição desses fundos aí para um patamar significante. Isso é não zerar a posição, então tô de boa, tô bem tranquilo. Até um ponto, para escolher entre eles aí que você colocou, eu ficaria só com o Iridium. O HZTR eu já comentei bastante, e a minha questão com o Tigar, até no vídeo que eu gravei sobre o Tigar, é um fundo de desenvolvimento, eu não gosto do setor, pessoalmente eu não gosto. Entrei no Tigar, fiquei... se você quer se expor a desenvolvimento, o único fundo que eu vejo interessante é o Tigar. Não tem ninguém que saiba fazer desenvolvimento igual o Tigar. O resto, galera, o resto dos fundos que fazem desenvolvimento, Tord, MIFI, que são os 2 mais famosos, não vale a pena. Não vale a pena.
ficaria só no Tigar caso tivesse vontade de me expor a desenvolvimento. Hoje eu não tenho. Eu vejo que tem coisa mais interessante que o setor de desenvolvimento em si. Duas coisas mais interessantes, já sei que vocês vão perguntar: infra e agro. Acabou. O Márcio coloca aqui: o MXRF se livrou. E agora o risco é respingar em outros? Então, vamos ver se ele vai se livrar mesmo, o que vai acontecer. A gente não sabe o que é CVM. A gente não teve acesso ao processo na íntegra, né? A gestão não divulgou, a gestão ficou caladinha, divulgou a DF lá no lucro, e foi a marcação que segurou o rolê, mas a gente não sabe o que a CVM vai fazer, porque a CVM já tinha acesso, né, a esses pontos, mas a gente não sabe se a CVM vai chegar e falar: não, beleza, você fechou agora, mas o que você fez lá atrás estava errado, então você vai ter que, sei lá, vai ter algum problema com a receita, a gente não sabe. Então, por mais que o fundo hoje esteja aí fora de perigo, a CVM pode muito bem falar assim: não, pois bem, tá tudo certo, mas o que estava aqui esses anos, que não foi só o ano passado que ele ficou no negativo, se não me engano foi 2 ou 3 anos para trás que ele tinha, se não me engano o saldo era 30 milhões, aí pulou para 50 e agora pulou para 1 positivo, mas tem que ver o para trás. Então pode ser que a CVM fale: não, beleza, daqui para frente está tudo ok, mas daqui para trás essa janela de tempo aqui está tudo errado e vai dar problema. Então não sei, sinceramente eu não sei se o MXRF se livrou de fato. E caso o entendimento da CVM seja algo desse tipo, nesse teor, se vai chegar a respingar nos outros ou não, a gente tem que ver. Tem que ver o que vai acontecer. Primeiro precisa que o principal a CVM tem que finalizar o caso do MXRF. A partir do momento que ele finalizar, a gente sabe se vai respingar nos outros ou não. Porque pode ser que a CVM chegue e coloque lá no entendimento: beleza, você fechou no positivo, então segue a vida e acabou. Ou pode ser que ela coloque isso que eu acabei de falar, ou pode ser que ela fale: tudo bem, tá no positivo, mas se fechar no negativo vai ter problema. Quem fechar no negativo vai ter problema. Então, sinceramente, eu não sei o que a CVM vai apontar. O Maurício coloca aqui mais uma pergunta. Ele coloca aqui o seguinte: qual é a liquidez que seria ideal para um FII? Ou o mínimo aceitável? Cara, minha visão, eu até respondi ele, mas vou responder aqui no vídeo que eu achei interessante essa pergunta: 500 mil por dia. Menos que 500 mil por dia já fica chato de entrar, viu? Porque ainda mais que é uma liquidez média, então tem dia que não vai ter tanto negócio e tal. Então 500 mil por dia já fica tranquilo aí, atende aí 99% dos investidores e fica legal. Entraria em fundos com uma liquidez menor que essa? Sim, já entrei. Um exemplo que eu dou, já falei em outras vezes: NCHB. Eu entrei no NCHB, se não me engano, tinha 40 milhões de PL, a liquidez era 200 mil por dia, eu não lembro, era muito ruim, era muito pobre a liquidez, muito baixa. Mas eu entrei porque eu quis comprar a ideia do gestor e banquei a ideia do gestor. Então, nesse caso, dá para entrar. Lembrando, galera, não dá para fazer isso na carteira inteira, né? Por mais que às vezes a gente ache um fundo pequeno, que o gestor é legal e tal, não dá para encher a carteira com esses fundos, porque se você precisar sair, der algum problema, alguma coisa, você não consegue vender, você fica preso. Então, nessas posições sem liquidez, eu acho assim, dá para entrar em, sei lá, se a carteira tiver 10 fundos, no máximo 2 aí que tenha baixa liquidez. E também nesse ponto, de você tá lá entrando para comprar a ideia do cara, você gostou da tese, sei lá, saiu um Fiagro que não tem taxa nenhuma abusiva e que tá minimamente diversificado aí, por mais que seja pequeno, mas seja diversificado. Vou entrar e vou comprar a ideia, beleza. Mas cuidado para não fazer isso com a carteira inteira, que senão fica com problema. E para a gente finalizar, o Marcos coloca aqui: qual fundo ou gestor tem melhor relatório gerencial? Melhor exposição de dados / informações. Eu gosto muito da Red. Sigo com o Marcos da Red, são muito bons, eles trazem todo o relatório, eles trazem uns dados super interessantes. Gosto bastante do relatório da Red. Os da Credit Suisse também são muito bons. Os caras trazem toda a informação, tudo que você precisa tá lá, não tem pegadinha, não tem que ficar olhando entre linhas, é aquilo lá. Então eu acho bem interessante esses dois. Tem outros também interessante, mas gestora pequena. O NCHB mesmo é um relatório que eu acho legal. Do Iridium, ok. O ponto que eu acho legal do Iridium é que ele traz o preço médio. Isso aí é bom. O gestor não tem nada a esconder.
Cara, os da Vinci até de vez em quando eles são bons, não são ruins não. Mas de vez em quando, como tem uma informação sensível, eles tiram do relatório. Então é meio difícil. Mas tem vários. Você pega também algumas gestoras que o relatório mensal é ruim, tipo o Bresco. O relatório mensal é pobre, é uma lâmina. Mas o trimestral já é legal, quando tem call de resultados, então depende aí um pouco. Não dá para falar simplesmente, o relatório ali é ruim, não, mas pode ser que, no caso do usando o Bresco, que o relatório seja ruim, mas a lâmina trimestral é boa, né? O relatório trimestral é bom, então fica nesse ponto. O, o da Habitat também é muito legal, eles trazem bastante informação. Os da RBR são legal. Cara, tem muito relatório bom. E tem muito relatório bosta também, viu, velho? Sinceramente, tem muito relatório que, meu Deus do céu, é só ladainha, não fala nada do fundo. Um exemplo, Risa. Risa fica lá falando do preço da soja, não sei o que, mas não trazem uma ligação com o fundo. Ele só fala, a soja subiu, a soja caiu, não sei o que. Tá, subiu, caiu, isso aí eu abro aqui aquele aplicativo aqui, quer ver, ó, eu abro o investing.com aqui e olho que subiu, mas eu quero entender o que impacta no fundo. Então, simplesmente jogar as informações lá para falar que tá falando de água, não vejo sentido. E eu já vi alguns fiagros fazendo isso também. Então, só para falar que vou ficar falando de preço de soja, se eu quero saber de preço de soja, essas coisas, eu vou lá e procuro um relatório falando sobre soja. Não preciso ficar, eu quero saber do fundo, quero saber se o preço da soja está subindo, quantos por cento do PL está exposto a isso. O fertilizante ABCD subiu, e isso impacta as fazendas XYZ que usam esse fertilizante. As fazendas 1, 2, 3 usam outro tipo. É isso que eu quero. Subiu para mim é relevante se eu não sei que se a fazenda está exposta a esse risco. Então, tem muito a melhorar ainda. Galera, fica aí o vídeo. Podia ter feito até uma live, né? Ia ser mais, acho que ia ser legal e a galera ia comentando, mas prefiro fazer um vídeo. Minha ideia, mais pra frente, é fazer uma live aí respondendo nos comentários, fechou? Vamos organizar isso aí. Agradeço aí todo mundo que assistiu, ficou um pouco longo, né? Mas eu ainda selecionei pouco comentário. Fechou, galera? Valeu, até a próxima. Fui!